Mas naquela noite, tudo parecia perfeito. Era só uma ilusão. Letícia, fria e letal. Uma mulher que nunca errava, que nunca deixava emoções interferirem. Seus olhos azuis analisavam tudo com perfeição. Do outro lado do salão, Júlio, alto, loiro, olhar afiado, um homem que vivia nas sombras, que nunca hesitava, que nunca se permitia sentir. Dois desconhecidos, dois inimigos, mas naquele momento, apenas dois olhares se encontrando. E tudo mudou. O tempo desacelerou, o som desapareceu, e por um instante a guerra deixou de existir. Era errado, mas parecia certo. Júlio se aproximou, Letícia não recuou. A conversa começou como um jogo silencioso, cheio de provocações e curiosidade. Nenhum dos dois confiava, mas estranhamente nenhum conseguia ir embora. Então veio o convite, uma dança, e ali tudo saiu do controle. Os movimentos eram perfeitos, como se já se conhecessem, como se já tivessem vivido aquilo antes. Mas não era memória, era conexão, algo que nenhum dos dois sabia explicar, e muito menos evitar. Eles tentaram se afastar, mas já era tarde. Os dias passaram, e o que deveria ter sido apenas um encontro se tornou vários, sempre por acaso, ou pelo menos, era isso que Letícia e Júlio fingiam acreditar. Eles se encontraram em uma ponte destruída, com o vento cortando o silêncio e o rio escuro abaixo. Nenhum precisava explicar o motivo de estar ali. A presença já dizia tudo. Havia provocações, pequenas mentiras e olhares longos demais. E pela primeira vez em muito tempo, silêncio confortável. Depois, em um café vazio, algo mudou. Não era mais só curiosidade, era atenção. Júlio começou a perceber detalhes que ninguém mais via. Letícia, que sempre foi fechada, começou a permitir pequenas brechas. E isso era perigoso, porque significava que estavam começando a se importar. E mesmo assim, continuaram. Na chuva, em uma noite fria, eles se encontraram novamente. O mundo parecia desabar ao redor, mas ali só existiam eles. E naquele instante, algo impossível surgiu. Confiança, não completa, não segura, mas suficiente para não recuar, suficiente para ficar. Até que veio o momento inevitável, um quarto silencioso, longe de tudo, sem máscaras, sem distrações, apenas Letícia e Júlio. E tudo o que estavam tentando ignorar, medos começaram a surgir, o medo de sentir, o medo de perder. E então, eles pararam de resistir. O beijo não foi impulso, foi rendição. Ali, eles perderam o controle e, pela primeira vez, escolheram sentir. E foi exatamente aí que tudo desmoronou. A verdade apareceu fria, objetiva, cruel. Letícia descobriu primeiro. Júlio era o alvo. Do outro lado da cidade, ele descobriu o mesmo. Letícia era o alvo. Cada encontro, cada olhar, cada toque, tudo aconteceu enquanto carregavam a missão de matar um ao outro. E o pior, sem saber, ou talvez sem querer saber. O último encontro aconteceu no mesmo lugar onde tudo começou, mas agora sem luz, sem música, sem máscaras, apenas verdade. Letícia e Júlio caminharam um em direção ao outro, lentos, pesados, cada passo carregando tudo o que viveram e tudo o que perderiam. Não havia mais espaço para mentiras. A realidade era simples. Um precisava eliminar o outro, e ainda assim, nenhum conseguiu. Porque ali não existiam mais inimigos. Existia amor, um amor errado, perigoso, tarde demais. E então, o mundo decidiu por eles. Um tiro ecoou, Letícia caiu, e naquele momento, Júlio quebrou. O homem que nunca hesitava, que nunca falhava, perdeu tudo. Mesmo ferida, Letícia encontrou forças para olhar para ele uma última vez. E ali, sem máscaras, sem mentiras, veio a verdade final. Ela sabia, desde o começo, sabia quem Júlio era.
sabia da missão, e mesmo assim, escolheu ficar, escolheu sentir, escolheu amar. Sombras surgiram, a verdade completa apareceu. Nada daquilo era acaso, nunca foi. Letícia e Júlio eram parte de um experimento, criados, manipulados, testados. A ideia era simples e cruel: descobrir se dois assassinos perfeitos seriam capazes de escolher o amor, ao invés da missão. E eles escolheram, mas toda escolha tem um preço. Com as últimas forças, Letícia tomou a única decisão que ainda podia tomar: acabar com tudo, com a organização, com o controle, com o jogo e talvez com eles mesmos. A explosão apagou tudo: som, luz, vida, silêncio. Quando Júlio abriu os olhos, o mundo não era mais o mesmo. Branco, frio, vazio. Ele sobreviveu, mas não venceu, porque perder Letícia era pior do que morrer. Então ele a viu novamente. Letícia estava viva, intocada, observando, fria, distante, como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse sido apenas parte de um plano. E então veio a última mentira, a mais cruel de todas, a ideia de que ela nunca sentiu nada, mas a verdade não precisa de palavras, porque por um único segundo, quase imperceptível, uma lágrima escorreu no rosto de Letícia, e aquilo disse tudo. Fim. Ou talvez apenas o começo de algo ainda mais perigoso.